Sejam todos bem-vindos! Que delícia estar aqui com vocês hoje, ao vivo. Que gostoso! Para falar de um tema, né, tão importante, porque falar de luto é falar da vida que permanece, né? E por muito tempo, falar de luto foi um tabu aí, né? Ou ainda é um tabu nas famílias. Deixa eu chamar a minha conosco. Sejam bem-vindas, Silvana, Ivanete, Mauro, Lisandra, Jaqueline, Tatiane. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que quem ficar, né, vai conseguir abordar esse tema com muito amor, ter insights importantes, né, para conduzir esse momento quando ele chega. E engana-se, né? Quando a gente fala de luto, muita gente acha que o luto é só quando alguém parte. E não é, né? O luto, a gente vive vários lutos durante uma vida, né? O luto de quando a gente perde um emprego. Ai, a Carol! Oi, Ei, Ana, boa Carol! noite. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Ai, uma delícia estar aqui hoje com você para falar desse tema tão delicado, né? E de uma forma assim muito amorosa. Verdade. Muitas pessoas demoram, né, a se abrir para isso e de repente, quando o luto acontece, ela não está preparada, né? Ela nem pensou naquilo. Então, eu acho tão bonito que é um tabu ainda, mas a gente poder falar sobre isso com tranquilidade. E quando você entrou, eu estava falando justamente isso. Às vezes a gente acha que o luto, ele é só quando a pessoa parte, né? Quando ela vai embora, quando alguém vai embora, quando a gente despede, né? Quando acontece uma morte. Mas durante a nossa vida inteira, a gente vai vivendo pequenos lutos, né? Claro, E, e, claro. e é por isso e para isso que a gente tem que se preparar. A Carol é uma profissional, gente, da organização, e um dia, né, nas nossas conversas, eu perguntei a ela se ela já tinha vivenciado isso, né? Da partida, de ter que organizar uma casa, uma vida, uma estrutura após a partida de alguém. Eu recentemente perdi a minha avó, não fui eu, né? Não sou eu que estou cuidando das coisas dela, mas é um assunto que toca, né? E antes da gente começar, Carol, eu também falei isso, que falar de luto é falar da vida que permanece. Com E se a certeza. gente ficar só olhando para trás, para aquilo que já foi, a vida em si perde, né? Então, falar de luto é falar da vida de quem ficou, das coisas que a gente precisa reorganizar, seja ali na estrutura física, né, da casa, dos documentos, mas também internamente, né? Como que vai ser viver a partir dali com essa ruptura, que pode ser uma morte, mas pode ser uma separação, pode ser uma nova condição de vida, né? E estou muito, muito feliz de te receber. Eu também, Ana, estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade, pela abertura. E como você disse, o luto, às vezes ele vem com esse estigma, ele é mal visto, só que ele é um processo natural e que é preciso ser vivido, né? A Uhum. gente precisa passar pelo luto para conseguir olhar para a vida que está adiante, para conseguir transformar aos poucos, né? Aquela dor numa saudade gostosa. Então, assim, é um processo natural e que precisa ser vivenciado. Não adianta a gente dar as costas para o luto, tentar ficar só na fase de negação dele, a gente ainda vai falar das fases do luto, sem conseguir vivê-lo, vivenciá-lo. Ele é importante também. E quando a gente começa, né, a passar pelas fases do luto, e quando entram as profissionais adequadas, né, com as características necessárias para acompanhar o enlutado naquele processo, Uhum. com a organização física do espaço, a gente consegue organizar também os sentimentos, as sensações que vêm à tona de maneiras diferentes, né? E é importante falar sobre esse assunto, como você disse, para a gente tentar
desmistificar um pouquinho, entender um pouquinho, saber ajudar o próximo que está passando por aquilo, tentar Uhum. identificar quando entrar um profissional, quando a gente, enquanto amiga, pode também falar É. uma palavra, o que falar. É interessante, né, Carol, você falar isso, porque geralmente quando a gente sabe que alguém está em luto, vamos por uma separação, né? A primeira coisa que a gente faz é tentar distrair a pessoa da situação que ela se encontra. Muitas Quando, vezes, na verdade, Uhum. pode falar. Não, que muitas vezes a pessoa, a gente que às vezes é amigo, que está ao lado, a gente evita tocar no assunto. E nem Uhum. sempre deve ser evitado. Às vezes, né, eu tô aqui para você, porque você precisar, eu sinto muito pelo que aconteceu, né? Por exemplo, né, eu quero te ouvir, estou aqui para te ouvir. Isso é tão importante. Recentemente eu atendi uma pessoa enlutada e ela falou: os meus filhos não me deixam falar sobre o que eu estou sentindo, sobre o luto que eu estou sentindo. Então, às vezes, e na melhor das intenções, né, a gente evita o. A luz está aqui. A gente evita, quer tentar distrair a pessoa, mas na verdade tem que dar espaço para ela falar o que ela está sentindo, né? Como ela está se sentindo. Eu também, recentemente, com as minhas meninas, a gente não pôde ficar com um cachorrinho por algumas questões, e eu sabia que a gente ia passar por esse momento de luto, e eu deixei que elas verbalizassem, né, esse momento. E aí passa. Realmente, nós vamos até falar agora dos tipos de luto. Quando você tem um lugar seguro para ser ouvida, o luto passa. É, No tempo certo, né? No é, tempo de cada um. eu digo que o falar cura, né? A gente Uhum. vai para terapia para poder falar, para poder ser escutado, né? O falar cura, ele vai sarando as nossas feridas. E aí você mencionou do pet, né? A gente acha que falar de luto é só falar de morte. Não é só isso, não é só a morte da pessoa. Pode ter a partida do animalzinho, né? Ou o Uhum. falecimento do animal, desfazimento de sociedade. Uhum. Você mencionou na nossa conversa, eu achei tão interessante, o luto do antigo peso. A É. pessoa que às vezes, né, tinha um modelito de corpo, vestia tal tamanho, e aí por circunstâncias da vida passou a vestir outro, mas ela vive presa, né? Ela guarda, por exemplo, no seu armário, roupas do peso atual, roupas de 2 medidas para trás, presa naquele movimento de acumular coisas que não usa e está presa no luto. Ela está estagnada, ela não está vivendo um processo de desapego natural. E isso faz mal para a saúde, faz mal para quem está do lado também. Você deve pegar muito guarda-roupa aí, cheio de roupa que a pessoa não usa há muito tempo, né? E às vezes deixa de se vestir bem no peso atual, porque pensa assim, eu tenho muita roupa de tal tamanho, né? E aí vive, e às vezes sem perceber, viu, Carol? Olha, nós colocamos aqui, né? Então, qualquer situação atrelada a um vínculo afetivo que, por algum motivo, né, houve um rompimento, uma perda, pode Pode. desencadear a situação de luto. Então, já é a primeira coisa, né, que a gente pode esclarecer e Esclarecer o ampliar para luto. todo mundo. Eu digo que Às é vezes você está vivendo, o luto ou uma ruptura, né? É um processo sim, igual para as duas, um rompimento, uma ruptura de é, situação, de pessoa que está ao seu lado, mudança de padrão de vida, síndrome do uhum, ninho vazio, são diversas situações que a gente vive, né? Aquelas mesmas fases, aqueles mesmos sentimentos. E é, precisamos falar, precisamos trabalhar em cima disso. é. E aí, esse luto, ele pode vir de uma forma natural, né? Igual agora a despedida da minha vovó, 95 anos. A gente já sabia que a qualquer momento, né, o corpo mesmo ia se entregar. Mas ele pode acontecer também de uma forma traumática. Ninguém estava esperando um acidente que aconteceu, né? Uma doença que se instalou ali e ninguém esperava.
Verdade. Esse é o luto traumático. O luto coletivo é aquele que a gente vivencia muitas vezes, né? Onde todo mundo presencia algo terrível. A gente teve agora, né, as chuvas no Rio Grande do Sul, recentemente a gente teve a queda do avião. É uma coisa que pega o coletivo de surpresa e todo mundo entra. Você nem conhece a pessoa, você nunca foi lá, mas você sente, né, a dor de quem está lá. Então, é uma energia que invade o coletivo. Uma comoção Então, coletiva, né? aí, o natural, o traumático, o coletivo. Tem o antecipatório, aquele, por exemplo, que você descobre uma doença, ela pode ser uma doença terminal, ou ela é uma doença, né, que aos poucos a pessoa vai se despedindo, né? Então é aquela que você já antecipa. Ou então o terceiro ano do ensino médio. Você já sabe que é o último ano do seu filho em casa, que ele vai voar, vai fazer uma faculdade, o último ano de trabalho antes de você se aposentar. Você já vai vivendo o luto ali antecipatório. Interessante, né? Eu nunca perdi ninguém, né, Ana, próximo a mim. Mas eu vivi um luto engraçado, um processo de luto por algo que eu não cheguei a viver. Eu criei Uhum, expectativas em cima de uma situação para minha vida profissional, né? Era uma sim, sociedade e vi tudo acontecendo no futuro. E aí quando aquilo não não deu certo, né? Que graças a aconteceu. Deus foi bem Uhum, no começo, eu comecei a ter aqueles sentimentos, viver aquelas fases do luto e sem entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu busquei a terapia e consegui entender que sim, eu estava vivendo um luto, eu teria direito de ter todos aqueles uhum, sentimentos bagunçados, aquelas fases do luto, né? Que não é igual para todo mundo. E aí uhum, foi fácil cumprir aquelas etapas e olhar para frente. Não, vamos seguir adiante. Não deu certo, o que eu estava programado para viver no futuro não deu certo, tudo bem. Sofri, chorei, briguei, e agora vamos olhar para o futuro. Um é. luto de algo que a gente nem viveu. Olha Engraçado, que né? e existe, tá? Às vezes, né, a pessoa, no meu caso, eu tenho duas filhas, aí tinha uma expectativa de ter um menino, é um luto de algo que a gente não viveu realmente. E aí, já vou puxar para a gente falar do luto adiado. Eu também vivenciei o luto adiado, Carol. Eu vivenciei o luto do meu segundo filho quando eu tive a terceira perda. Olha para você ver. Então, eu tive uma filha, quando eu fui engravidar pela segunda vez, eu tive um aborto espontâneo, e naquele momento eu não vivi o luto. Deu um aborto espontâneo, vamos engravidar de novo, e já organizando para engravidar de novo. E aí, quando veio o terceiro filho, que também não ficou, aí caiu assim a ficha, sabe? Ficha. Aí que eu fui viver o luto do segundo no luto do Junto com o terceiro. terceiro. Aí que eu fui perceber que ó, tem alguma coisa errada. Isso não é natural, isso não é normal. Nossa, como eu sofri lá atrás e eu não olhei para isso, até com medo, né, de sofrer. E aí, esse é chamado luto adiado. Quando no momento Postergado. você distrai com outras coisas, mas você vai viver esse luto lá na frente. E uma hora você tem que viver ele para poder superar, não é mesmo? Sim, porque a conta volta. A Em conta algum não. momento, É essa verdade. conta volta. Verdade. Então, por isso que é importante estarmos presentes e vivenciarmos e nomearmos o que estamos sentindo, né? Estamos sentindo isso hoje, estamos sentindo, estou triste por causa dessa situação, não lidei bem com essa situação. É muito importante a gente nomear o que a gente está sentindo. E por último, vem o luto não reconhecido. Sabe aquele término assim de namoro que você fala, também nem queria mesmo, sabe? E aí termina, você não reconhece que aquilo ali, um luto, que aquilo ali mexeu com você, e ele lá na frente vai fazer diferença. Até nos meus atendimentos, Carol sabe que eu atendo, né, a constelação familiar, eu vejo muita gente com lutos não reconhecidos. Muita gente.
Às vezes, lá há 20 anos atrás, terminou um noivado mal terminado, uma briga com o pai que faleceu e um luto que não viveu, aquilo ainda influencia a Com vida certeza. da pessoa no dia de hoje. Estou vendo que já tem umas perguntas aqui, Tem, Carol. tem Se o sim. luto tem tempo, se não é o resto da vida. Não é o resto da vida, né? A gente pode escolher olhar para a vida. Quem fica olhando muito para o luto e para as coisas, né, que já se foram, perde o presente, que é estar aqui e fazer diferente. Até despedir, né, Carol, de quem vai. É bom para quem fica e é bom para quem vai também, né? Verdade. É, eu Eu lembro. acho, Ana, que é interessante a gente falar das fases do luto. Você falou dois tipos de luto que parece que eles estão estagnados na fase de negação, né? Uhum, O luto ele tem cinco fases. E ao sim, contrário do que todo mundo pensa, não são ordens do não. luto, né? São cinco fases que aparecem ora todas, ora uma, fora de ordem. E é importante a gente ter um esclarecimento, né? Mesmo que raso, de cada fase dessa, para poder saber a hora certa de intervir, né? Você Sim. enquanto profissional, ou enquanto amigo, ou enquanto parente. E a primeira fase, o primeiro estágio que eu vou falar é a negação, que é fingir que nada está acontecendo e você fica, às vezes, até anestesiada. Você não quer olhar Uhum, para aquilo, né? E eu uhum, achei lindo que eu estava estudando meus arquivos aqui, que existe uma certa bondade na fase de negação, que é o cérebro se protegendo e lidando só com aquilo que ele consegue. Eu achei tão lindo isso, né? sim, O ser humano é tão perfeito que até o não, eu não quero olhar para isso. Até essa negação tem uma certa bondade nisso. Não, eu não consigo uhum, lidar com isso agora. E é preciso respeitar. A gente tem que respeitar o tempo do enlutado, né? sim, Independente do tipo de perda, você tem que respeitar. A pessoa está sofrendo, ela não quer falar sim, agora. Deixa ela no tempo dela, aos pouquinhos, né? Ela vai entrando na fase, talvez da raiva, que é por que comigo? Deus não me ama. Por que foi acontecer logo uhum, comigo? Não era tão novo, ou a gente era perfeito junto, né, no caso de um casamento. sim, E, por exemplo, a raiva é um momento complicado para eu, enquanto organizadora profissional, entrar no projeto. Porque eu posso me deparar com uma cliente que quer desfazer de absolutamente tudo, que ela está com ódio, com raiva do que uhum, aconteceu, ou ela está ali também, pode direcionar para mim, para as profissionais que estão tentando ajudar. Então, por isso que é tão importante identificar. Não, ela está com muita raiva agora, vamos aguardar mais um pouco, vamos uhum. deixar ela digerir um pouquinho mais. Você sabe, Carol, que na constelação é um princípio a gente não constelar a pessoa em luto, porque a gente acredita que ela precisa viver o luto, né? E às vezes, quando uma pessoa busca uma constelação no luto, ela quer se livrar da dor de qualquer Não é maneira, assim, né? E não é assim que funciona. E o contrário também, né? Parece que hoje em dia ficou proibido sentir dor, ficou claro, proibido é sofrer, verdade. despedir, sentir saudade, né? Se você está aí 2 meses sentindo falta do pai que foi embora, da avó que foi embora, você já está em depressão. E não é Claro, assim, não né? é. E quando a Não gente é fala assim. de animalzinho, por exemplo, quantas pessoas às vezes têm vergonha de verbalizar que está sofrendo por causa de um animal, porque vai sofrer preconceito, ou porque sofreu já preconceito, porque isso independe, né? A tristeza que a gente vai sentir, a saudade, o tamanho da saudade, depende do nosso amor por aquilo. Né? Não tem a ver se é o pet, se é o ex-marido, se é a sócia, se é o falecido. A gente tem É que o, viver. é o, eu li aqui e fiquei emocionada, né? Né? Fiquei emocionada, falando, né, que eu perdi minha mãe aos 14 anos, chorei muito. Hoje, quando perco alguém, não sofro tanto quanto sofreu com a mãe, né? Porque mãe é a mãe, né? E foi o primeiro contato com a morte, né? Aos 14 anos. Então a pessoa cria até uma casca, assim, e fica forte, Fica né? dura. Para Né? poder.
enfrentar as outras situações. Mas então vamos lá, Carol, já explicamos, Tá. né, o que é o luto. Falei da Pode fase falar. negação, depois da anestesia, que é a negação, vem a raiva. E a Sim. raiva é uma reconexão da pessoa com o mundo real. Então a gente também tem que respeitar. Eu acho que olhar para as fases do Uhum, luto com mais carinho, com mais amor, faz a gente entender melhor. A raiva é a uhum, pessoa se reconectando com a realidade. Tô com sim. ódio, eu não aceito, tô com raiva. Tudo bem, deixa o tempo dela. Vai passar. Depois tem a fase, eu estou falando depois, né? Mas não tem ordem. Temos a fase É. também da barganha, que é a fase, por exemplo, quando a pessoa perde o enlutado por uma questão de saúde, aí ela quer se Uhum, cuidar, não quer que aconteça comigo, ela quer sacudir a poeira. É um bom momento para eu, enquanto profissional, tentar entrar no espaço, né? Fazer a avaliação do projeto, como que vai se dar essa organização pós-luto. E temos também a fase da depressão, que aí é o sentir da tristeza, né? É o digerir toda a tristeza, toda a uhum, saudade, que também faz parte, a gente também não tem que fugir da fase de depressão, uhum, né? A gente só tem que, sim, lógico, vigiar para ela não se tornar crônica, mas é uma sim, fase necessária para ser vivida, né, uhum, Ana? Que aí depois tem a fase da aceitação, que é o olhar para trás, entender, nossa, foi pesado, foi sofrido, dói muito ainda, mas eu fiquei, né? Eu estou aqui, né? Tenho a vida inteira pela frente e vamos embora, vamos olhar para a vida, né? Vamos caminhar para a luz, para o que tem aí disponível para a gente. é, lindo demais, né? E É aí, lindo. como que. E muita gente. E aí, Carol, quando eu te perguntei se você já tinha atendido alguma família enlutada, né, na organização desse espaço, e que você me falou que sim, eu achei encantador. E eu falei, Carol, a gente tem que avisar isso para as pessoas, que muita gente não sabe que existe esse serviço, né? A gente ter alguém para apoiar, para ajudar a cuidar nesse momento é primordial. Primordial, é muito importante. Principalmente quando o enlutado tem um volume grande, né? Uma família com muitas posses, vamos assim, de um acervo grande, né? São justamente nessas ocasiões que se lembra de contratar uma personal organizer, porque precisa de ajuda. O que vamos fazer com tanta coisa assim? E eu acabo não mostrando em respeito, né? Em respeito ao Uhum, momento, em respeito à família. A gente acaba realmente deixando para lá e não divulgando, né? Então, às vezes eu fico uma semana fora sem aparecer, porque às vezes eu estou pegando um projeto que é mais, né, tem uma intimidade ali, a gente não sim, pode divulgar. E é muito importante, é de grande valia você ter uma profissional ali te ajudando, dando a mão para você com respeito, com empatia. Não adianta achar que vai ser qualquer personal organizer que vai conseguir não, atender o luto. Não, não não, vai. Não vai, não porque vai mesmo. não é só o nosso trato com o cliente, é saber também receber aquela carga, né, de E, emoção, de energia, né, conseguir separar aquilo, né, e não levar para casa. e Tem que ter um Carol, preparo super eu, com- específico. eu compartilhei nos stories hoje um trecho de um livro infantil que eu acho lindo e que fala de gavetas, e aí na hora eu lembrei de você, que fala assim: ninguém tem permissão para abrir as nossas gavetas, só a gente mesmo. Algumas se abrem sem a gente querer e trazem lembranças tristes. Aí eu lembrei de você, porque assim como o atendimento da constelação familiar, a gente tem que ter muito respeito pela família que nos contrata. Né? Eu não posso entrar no sistema familiar e falar, sua mãe fez errado, seu pai fez errado, você está lascado. Mas nunca, é com muito carinho e respeito que eu entro naquela história e dou uma iluminada para coisas que aquelas pessoas ainda não perceberam. E você também, né, como organizer, você tem que ter muito carinho, muito cuidado. Eu lembro até que você contou de uma senhora que tinha custou fechar o contrato porque ela não queria que mexesse nas gavetas, né? É, Você lembra dessa história que sim, você me contou? no caso desse caso, ela tinha um déficit de atenção muito grave e estava muito acostumada com a bagunça dela, mas sabia que precisava organizar, até para Organizar. melhorar a mente, tudo. Mas ela estava tão acostumada com aquele estágio que ela teve uma resistência. Aí, como ela se mudou de residência,
Aí, bom, já vou ter que encaixotar tudo, vamos É, desencaixotar, desembalar e aí sim organizar. E eu fui com muito, muito toque, com muito dedo. A organização em si, eu digo que a gente já tem que se sentir honrado, porque você já está mexendo na intimidade das pessoas, né? É uma coisa sim. muito, muito preciosa. Você entrar na intimidade de uma família é muito sério. Então você não pode de qualquer jeito. Quando a gente olha para um enlutado, né, essa responsabilidade ela multiplica por 1000. Você tem que ter muito toque, muito dedo, é, saber muito bem o que você fala, o que você manifesta, né? Na verdade, eu digo que o principal, né, quando eu vou com a equipe, é escutativa. Vamos escutar de coração aberto, né? A gente faz oração antes de chegar. Uhum. Às vezes eu tenho mesmo é que pegar e dar colo, né, e sentar, Uhum. saber é, não forçar a barra, se for o caso, às vezes, de um desapego, ou não, às vezes a gente tem sim que forçar. Porque também, Ana, se a gente deixar a cliente se acostumar com aquela situação, se aquilo postergar muito tempo, ela vai É, se ver, imagina, com uma confusão de sentimentos, uma confusão física, uma desordem física tremenda no espaço dela. E é, aí, então, né, quantas doenças não podem sair de uma bagunça, né, é, de uma casa mal organizada? Quantos, não só para ela, quem convive com ela também. Então, assim, a gente precisa olhar para os espaços e entender que a organização do espaço físico faz a organização dos nossos espaços mentais. Nos verdade. ajuda a organizar sentimentos, ideias, Uhum. aflorar a criatividade. E essa, só voltando para concluir essa cliente minha que tinha um déficit de atenção, né? No primeiro dia eu comecei a organização e ela não queria colocar produto organizador nenhum. Não queria, não, não quero, não, não vou suportar ver minhas coisas todas, né, em colmeias, não, não quero. Eu falei assim, eu já fui pensando, bom, eu vou fazer uma gaveta para ela só de demonstração, degustação. E aí, quando eu comecei a fazer essa gaveta, ela falou assim, ela, pode colocar em tudo, pode colocar que eu vou aguentar. E no final do projeto, eu fiquei muito emocionada, porque ela falou que ela nunca podia imaginar que viveria com tanta leveza, com tanta facilidade no dia a dia para escolher uma roupa, e que o closet dela era o lugar mais gostoso da casa. Ah, que Antes era o que dava mais delícia. aflição e que agora era o mais gostoso. Ela ia para lá para rezar, para relaxar. Então, assim, eu me emociono, porque é justamente isso que eu quero fazer para as pessoas. Né? Quero devolver os espaços com organização, com beleza, com leveza, com praticidade. É um combo de saúde que a gente faz ali através da organização para o cliente. Gente, a Carol tem uma energia tão gostosa que ela leva a gente facilmente para esse lugar. A Carmen está falando aí, né, que ela é um pouco apegada à bagunça dela e que é importante, e é por isso essa live é para você, Carmen, para olhar com mais amor se essa bagunça externa também não é uma bagunça interna. Achei lindo, Carol. Assim, desde quando a gente fala que vai fazer uma live, parece que o universo vai trazendo, né? Os livros, as músicas, as situações. E eu vi um texto assim na internet falando assim: quando você vê alguém arrumando muito a casa, dá um abraço nela. Ela está É, arrumando algo do lado de dentro, né? E eu sou assim, por exemplo, também. Quando eu preciso pensar, é a hora que eu falo assim: deixa que eu lavo as vasilhas hoje. Hoje a vasilha é minha, porque enquanto eu estou ali organizando os armários, lavando as vasilhas, eu estou realmente colocando as coisas no lugar. E aí a gente tinha comentado sobre os padrões familiares, né? Tanto da organização quanto da é emoção. E verdade. aí, no caso, por exemplo, né, de um luto, como é importante, meu pai tinha, viu, Carol, uma pastinha onde ele colocava todos os documentos dele, aquilo que era mais importante. Então, quando ele partiu, e era um lugarzinho que a gente não mexia, desde criança a gente respeitava. Quando ele partiu, a gente pegou a pastinha, realmente estava tudo lá. Tudo direitinho. Documento da casa, os documentos dele, as contas do banco, as senhas do banco. E para quem, gente, isso é um cuidado de quem vai para quem É fica, verdade. porque é um transtorno, sabe? Até você pegar todos os documentos, até você provar que você é parente
do falecido, e se você tem tudo organizadinho, é uma bênção, porque até isso você supera, né, mais rápido, você consegue passar por essa fase mais rápido. E mais uma vez, Ana, a gente tem que falar sobre o assunto, né? A gente tem que conversar em casa, seja com o marido, com os pais, com os filhos. Uhum, A gente tem que falar, olha, se um dia eu não estiver mais aqui, tal e tal coisa, eu quero que seja feita, eu quero ser cremado, eu quero ser uhum. enterrado. A gente tem que começar a falar sobre isso, até que eu digo assim, para tirar o peso lá do futuro, né? Eu acho que quando a gente vai o verbalizar é tão importante, gente. Eu acho que eu nunca enxerguei o verbalizar como eu enxergo hoje, né? Eu tô orando, eu quero verbalizar, porque eu acho que assim fica mais poderoso. Quando a gente Sim. verbaliza mesmo, tudo fica mais fácil. Então vamos chamar a família para conversar. Não é, ai, que papo chato, vamos falar de morte. Não, não é. É uma coisa natural. Né? Lógico, não estou falando que a gente não vai sofrer quando acontecer. Vamos sofrer muito, mas a gente tem que deixar o mínimo de facilidades para quem fica. É, Né? Organizar os você sabe, documentos em casa, a pasta dos imóveis, a pasta dos documentos é, pessoais, saber o que guardar, para onde ir, o que fazer, tem seguro é, ou é. não. Ô, Carol, isso que você está falando é tão bonito, porque meu pai faleceu muito jovem, mas ele verbalizava isso, ele falava assim, eu já vivi muito a vida, eu já aproveitei muito a vida, sabe? Então, assim, a gente tem essa sensação que, embora ele tenha ido cedo, ele viveu bem. O meu avô também falava isso. Ah, já vivi muito, já fiz muita coisa boa. A minha avó também falava. Então, olha como que isso é importante para Para quem quem escuta, fica, para quem sabe? escuta. Para quem escuta, porque, sabe, assim, parece que e tá A tudo certo, pessoa né? foi Do feliz, jeito né? A que pessoa foi tá. feliz, É, viveu feliz, foi feliz, e a gente tem que ficar aqui com essa leveza, é, esse rastro, né? O rastro que a pessoa deixa. Eu é, quero deixar um rastro também de leveza, de amor, de uma pessoa que foi feliz, que cumpriu o que tinha que cumprir, fez o máximo que pôde. Eu me preocupo foi. com isso. Meu pai também se preocupava. Vem de um pai muito organizado, que também era de pastinha, de Uhum. papelzinho. Quero ser assim pro meu filho também, É. se Deus quiser. E, Carol, mas eu queria falar, por exemplo, dos acumuladores, né? Tem muita coisa que a gente vai juntando, 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 e de repente a pessoa falece. O que que você faz com aquele tanto de coisa? Você Como também me começar? contou, de uma pessoa, né, que queria guardar tudo, né? Ela queria Você conta guardar pra tudo, ela queria gente essa encaixotar tudo. história? As famílias já estavam comigo, né? Eu já tinha Sim. feito uma organização para eles e ele veio a falecer. E eles tinham um acervo muito grande, de roupa, de louça, de tudo. Uhum. Da família, o acervo pessoal de cada um. E ela queria guardar tudo. Não, eu vou deixar tudo em caixa, vou mandar para um lugar, para o outro. E eu fiquei pensando assim, bom, né, tenho liberdade para sugerir um bazar, um desapego, a doação, e aí com muito jeitinho, né? É um processo, você não pode ter pressa. Você vai uma vez na casa do cliente, você fala no telefone, você vai de novo, você Uhum. tem que saber tentar mesmo achar a brecha, a hora certa de sugerir. E a gente conseguiu destinar doação, o que iria para casa deles, né, de praia, e o que iria para o bazar. Então, assim, isso tira um peso das costas do próprio enlutado, né, que é menos coisa para a mudança que vai, né, presentear os que ficam com um pouco de lembrança de cada um, né, fazer girar aquela energia. E você, A gente e você pode. Pode falar. Não, você ainda me falou assim, você imagina, Ana, aquelas louças, tudo encaixotadas, nunca mais ninguém ia mexer naquelas caixas, Ninguém nunca aquilo mais ia ia ver. quebrar, ia, né? E E a fora gente, a energia, né? A energia que ia ficar parada ali naquele claro, lugar. fica aquela caixa fechada, né? Aquela, as lembranças fechadas, o produto fechado estragando, deteriorando, quando na verdade você pode fazer circular exatamente a energia oposta. Uma energia de doar para quem precisa, de vender no Uhum. bazar, que você está dando a oportunidade de uma pessoa comprar também no preço mais em conta, fazendo Sim, circular dinheiro, economia sustentável, é. dando presentes para aqueles que você ama, né, que vão Uhum. usar.
Então, assim, do limão a gente tem que fazer a limonada, né? Olhar para aquela situação ruim, né, na hora certa e tentar Uhum, propor ali alternativas melhores. E o profissional de organização, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sugerir, mas ele também ele tem que concluir. Eu digo assim, quando a gente está uhum, num processo de organização tradicional e a cliente quer uhum, doar, se eu vou doar, eu deixo ela muito à vontade, ela vai doar para quem ela quiser. Eu não fico sugerindo, uhum, eu vou doar lá para minha comunidade, tem um pessoal carente uhum. que eu ajudo. Eu não gosto de ficar sugerindo doações. Mas no Sim. caso do enlutado, se eu não dar destino para as coisas, eu sei que vai ficar lá no canto. Ela não Uhum, vai ter força para tirar aquilo dali. Então eu tenho que dar a sugestão e também tem que pegar e dar o destino. Pegar as caixas, levar. Vai para a igreja, vai para o bazar, vai dar destino. Vamos combinar então, vai doar para quem? Então vamos ligar até tal dia a pessoa vai levar, a funcionária da uhum. casa vai levar, você tem que me prometer que você vai mesmo tirar isso aqui daqui, porque senão a energia não circula, Ana. No círculo. Não termina Ô, o Carol, serviço. nós duas trabalhamos com histórias de famílias e com é, em Carla, momentos, obrigada. eu fico emocionada, em momentos diferentes, de maneiras diferentes, né? Então, nós duas trabalhamos com histórias de família, mesmo que seja numa perspectiva diferente. Eu atendi uma moça uma vez, recém-separada, com muita raiva do ex-marido, e ela queria rasgar todas as fotos que eles tinham juntos. E eles tinham dois filhos. Eu sugeri que ela trouxesse as fotos, e eu fui separando as fotos em dois álbuns. Um para filha e um para o filho. E eu entreguei para ela esses dois álbuns. E eu falei assim, na idade, né, quando eles tiverem uma idade, você vai entregar para cada um deles e eu tenho certeza que vai ser o melhor presente que você Ai, fiquei vai dar para emocionada. essas crianças. Eu tô falando porque eu lembrei, eu fiquei emocionada. Sabe? Então, quando eu perdi também, né? Quando eu tive meus filhos não nascidos, e toda vez que a gente descobre que a gente está grávida, a gente compra, né? Um sapatinho, um bodyzinho e tal. E eu já tinha algumas coisas, eu escolhi um de cada um, guardei numa caixinha e doei as outras roupinhas para as crianças, né, que tinham nascido e que precisavam daquilo. A mesma coisa, né, quando o patriarca ou a matriarca da família falece. Não precisa ser um ambiente triste, pega uma foto, coloca no meio da sala, bota um porta-retrato bem bonito, honra aquele ancestral e traz alegria, né, para aquela casa. Vai lembrando as histórias boas, né, que, eles faziam, né? Eu tenho minha avózinha também partiu e ela era boa no tricô, no crochê, então a gente tem uma aqui guardadinho, né? E é a energia dela, é o presentinho que ela dava para a gente sempre. Então, assim, uma coisa ou outra pode permanecer, é Claro. importante que Pode e permaneça, né? deve, E, isso. Eu não e tenho. ressignificado, né? Porque também, às vezes, a pessoa olha. A minha tia está aqui assistindo a live lá no sítio, né? Que era o sítio do meu avô, tem o violão do meu avô lá. Uhum. E lógico, a gente passa, a gente olha para o violão, assim, dá aquela saudade, mas os netos que estão chegando, o namorado das netas que estão chegando, toca aquele violão e a festa continua, né? A festa continua onde o vovô estiver, porque ele deixou essa herança para a gente da alegria. É. Uma coisa que eu não concluí dizendo, né? O personal organizer, não faz, ele não trabalha só no descarte, não, nem só no desapego. Muito pelo contrário. A gente reorganiza o espaço para nova reformulação da família, né? Vamos supor, divorciou. A gente reorganiza o espaço. Agora o espaço vai ser só do marido ou só da esposa. Uhum, Ou faleceu, a gente também faz isso. Teve um falecido, mas a gente também pega aquele canto e faz, vamos fazer uma caixa de recordações. O que é uhum. precioso ficar nessa caixa de recordações? Oferece, por exemplo, a digitalização das fotos, né? Porque a gente ainda encontra fotos em casa. Então, assim, vamos digitalizar para a gente não perder, para ficar num pendrive, um arquivo para você mostrar para todo mundo. A gente também oferece esse serviço para honrar mesmo a memória, para a pessoa poder resgatar aquilo quando der saudade. A gente não sai tirando tudo, não, muito pelo contrário. Tem coisas que sim devem ficar, devem ser guardadas, Uhum, né, da forma mais preciosa possível. Uma caixa linda,
um cantinho, né, que ela possa ver, ou não, quer deixar lá em cima quando bater a saudade pega. A gente dá todas essas alternativas para homenagear também aquele que foi, aquele que ficou, É, porque a saudade fica, né? fica. Superar o luto é continuar sentindo saudade. Carmen está perguntando aqui, Carol, se ficar com os Ficar com objetos e objetos. roupas de quem partiu é ruim. Depende, Depende da depende. quantidade, vamos falar assim. Eu acho que você pode, sim, pegar, por exemplo, uma camisa preferida, ou um pijama, né? Às vezes, às vezes a Escolher. mãe tem uns casacos bonitos, tudo bem, vamos usar, né? Vamos colocar para usar, mas se você quiser deixar, por exemplo, eu quero deixar essa camisa aqui de recordação, não, né? Eu não vejo problema. Eu acho que o maior problema é quando você não quer mexer mais nas coisas, você quer deixar do jeito que está, né? Aquele tanto, né? O acervo de uma pessoa é um acervo, né? Por mais que a pessoa Grande, tenha pouco, é grande, é roupa íntima, é calçado, coisas que vão ali ficar estagnadas. Ela falou, fiquei com várias roupas da minha mãe, pois era a única que servia. Não, dando utilidade, para mim não vejo mal nenhum, Carmen. Eu ficaria também com todas as roupas da minha mãe que coubessem em mim, eu ia ficar, que ela tem um extremo bom gosto. é. E quando for usar, Carmen, não usa, ai, que dozinha da Não, minha mãe. usa Não, eu tô, né, linda, vestindo a vestida roupa de mãe, da minha Mãe, mãe, hoje você vai comigo para o meu trabalho, né? Vamos ser felizes, assim, mais nesse sentido, exatamente, viu, Carmen? de leveza, né? Carol, até coloquei aqui também, não sei se você faz, se você já teve contato. Quando é preciso, assim, adaptar a casa após um acidente. Quando, assim, colocar os talheres mais baixos, por exemplo. Não sei, assim, adaptar gavetas. Você já fez isso, Eu, assim? eu já fiz organização para pessoa com deficiência visual grave, né? E aí Uhum, por exemplo, a identificação dos espaços é uma etiquetadora diferente, né? Ela em alto uhum. relevo, no braille, é tudo fácil Legal. acesso. E também tem a organização para idosos, que é bem específica também, ela não é igual para todo mundo, né? A organização É, dos idosos é uma organização também que não pode, por exemplo, pratos, louças, tem que ser tudo de fácil acesso, não pode ser complicado para pegar nas não prateleiras, pode ser muito não pode alto, né? ser muito alto e nem muito empilhado também. O uso de colmés é maravilhoso para o idoso, porque é fácil, como se fosse assim, né? A organização Uhum, infantil, bem fácil, bem lógica, para ele lembrar com mais facilidade. uhum. Mas adaptar casa, eu mesma não adaptei. Por exemplo, agora tem um cadeirante, né? A gente É, sugere, ó, já tá ficando mais velho, vamos colocar aquelas barras no box do banheiro, porque né, daqui a sim, pouco pode ser que a senhora vá precisar, então a gente já sim. vamos aproveitar a reforma e já instalar, a gente vai dando esses toques. Mas eu em si, Carolina, adaptar uma casa, não. Já organizei uma casa que já continha esse movimento. E uma coisa que a gente ainda não conversou, Carol, e a nossa live tá uma delícia, muita gente participando. Tá mesmo. Com certeza, né, toca o coração de todo mundo. Uma coisa que a gente não falou ainda é que quando a gente passa por uma perda e por um luto, a gente precisa redescobrir quem nós somos, né? Redescobrir a nossa identidade. É, uma mulher que engravida e perde o filho, embora o filho não esteja presente, ela já não é a mesma de antes. Ela é mãe, ela já passou por essa fase, né, de ter um bebezinho ali no útero. Então, até o cuidado que a gente tem de conversar com essa mulher que é mãe. Não sou mãe, não, que eu perdi meu neném. Você é mãe, seu bebê não Claro. ficou, mas você é mãe. E redescobrir essa identidade, né? As pessoas que se separam, por exemplo, depois de relacionamentos muito longos, elas precisam também desse processo de descobrir identidade. E muitas vezes a gente vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, você não sabe nem mais do que você gosta ou do que você só aceitava ali, né, como casal. Então deve ser lindo refazer um quarto, né, de alguém que está começando uma vida de novo, né, que vai ter aquele guarda-roupa todo para ela, e aí ressignificar.
né? No lugar onde parecia que agora está vazio, está faltando alguém, não, Não, agora está tem uma completo. pessoa inteira, né? É, Uma pessoa é. completa. É, eu brinco muito com meus clientes. Eu tenho, já fiz várias organizações nesse sentido. Ah, minha filha foi morar fora, fazer faculdade, agora eu tô com o quarto dela todo para mim, né? Aí como que a gente vai fazer? Eu queria reorganizar meu closet, talvez usar o quarto dela. Aí o que que a gente faz? Ao invés de deixar a cliente, né, lembrando, ai, meu bebê foi embora, o ninho vazio, ficar É, lamentando, vamos aproveitar que agora você não tem mais filho para ficar preocupada com noite perdida. Vamos aproveitar, fazer um hobby novo. Vamos usar esse espaço aqui para colocar as peças de festa, os casacos de inverno, né? não Vamos é? trazer, vamos resgatar esse espaço que agora é todo seu. Olha que maravilha, olha a liberdade que você tem agora. É, Né? Eu, enquanto mãe de a gente, né? Mãe de criança pequena, a gente sabe que ter uma criança você perde sua liberdade. Então eu brinco muito com ela assim, falei, olha que maravilha! Você pode fazer o que você quiser, você pode ir na padaria, na farmácia, sem carregar um pingente com você. é, Né? A gente vai brincando e vai fazendo a pessoa tomar conta, tomando conta de novo da vida dela. Né? Vai direcionar, quando está casada, a energia para o marido, passear, voltar a ir para o cinema, aproveitar uhum, tudo. Né, Ana, tudo, todo lado triste tem o seu lado bom, né? O copo tá meio cheio, meio é, vazio. A gente tem sempre que olhar sim, para o belo, mesmo nas adversidades. sim, Ontem a gente passou por uma situação pesada aqui no condomínio, né? Um apartamento pegou aham, fogo, graças a Deus ninguém se machucou. Mas disso tudo, né? A gente está o tempo inteiro assim, falando como a gente é grato a Deus, porque ninguém se machucou, foi um livramento, a gente viu que a gente pode contar uns com os outros, uma rede de apoio sem uhum. tamanho. Então a gente tem que olhar para isso com gratidão. Aconteceu, tomamos um susto, vamos melhorar. Vamos olhar agora e agora, vamos limpar os apartamentos, bola para frente e, e vamos tocar. É Tem que ser isso. sempre assim. Eu perdi a vovó, né, há pouco tempo, e eu tinha 3 tias que cuidavam diariamente dela, sabe, Carol? E aí eu fico, às vezes, lembrando delas, assim, como que vai ser refazer essa rotina, né? Voltar a fazer coisas que elas gostam e que ficou em stand-by por muito tempo, né? E como fazer esse movimento sem culpa, com muita amorosidade, né? Ir ao cinema, ir passear, sem a preocupação, né, de que horas voltar. É a mesma coisa da criança, né, do bebê. E são realmente fases que a gente precisa despedir. Então, enquanto a avó precisou, elas cuidaram com todo o amor do mundo. E eu ouvi isso de muitas pessoas, né, verbalizando. Sua avó foi muito bem cuidada, foi muito amada pelas filhas. E agora, nesse momento, elas podem olhar também um pouquinho para elas mesmas, né? E eu estou falando isso, né, de uma questão pessoal da minha família, mas vale para todas vocês. Então, Claro. vocês que estão recém-separados, ou que os filhos, né, já foram estudar fora, já casaram, ou que estão viúvas, é hora de olhar para dentro e saber que um cuidado terapêutico ou um cuidado de organização de casa Vai pode ajudar. facilitar esse movimento da melhor forma possível, para você voltar a ter prazer na sua própria companhia, voltar a ter prazer dentro da sua casa, mesmo na falta daquele ente querido ou da pessoa que não está ali mais convivendo, né, diariamente com você. É preciso, né, olhar para si, né, se enxergar, pedir ajuda. Não, agora é o meu momento, eu vou fazer uma terapia, eu vou constelar, vou Uhum, experimentar a constelação familiar. Não, vamos olhar para minha casa, como que tá, né? Às vezes estava deixada de lado porque ficou cuidando muito de um marido doente, por exemplo, né? é, Quantas pessoas, né, param suas vidas para cuidar às vezes de um companheiro que está doente? uhum, E largam tudo, largam saúde física, largam saúde mental, saúde espiritual, abandonam as casas. Então uhum, vamos pegar, né, do luto, da perda, da ruptura, né, vamos passar por ela, porque nós temos que passar, é um processo, sim. vai passar, vai vir a superação e vamos ressignificar, vamos olhar para o que ficou, para o que a gente tem ainda para viver de maravilhoso nessa vida. E, Carol, às vezes algumas pessoas têm alguma resistência, ou com a terapia, ou com a organização da casa, porque acha caro, porque acha que não é necessário, mas caro é viver uma vida de luto,
permanente, É né? verdade. É verdade. É uma coisa que você Recentemente perde e não recupera. Você vai não ficar vivendo recupera na tristeza? o tempo perdido. Então, ali, uma sessão de constelação familiar, um projeto com a Carol, aquilo muda de uma forma que você expande, você cresce, né? Você ganha, o seu dia ganha mais tempo, né? O seu Hum. dia ganha mais tempo, mais alegria, mais Eu praticidade. vou falar por mim, né? Quando eu busquei a terapia, quando eu constelei, eu fiquei pensando falei assim, meu Deus, por que eu não fiz antes? Por que eu deixei às vezes a rotina, né, me atropelar? Por que que eu não fiz antes? É tão simples e a gente precisa do profissional certo do nosso lado, né? E realmente é como se a cabeça expandisse, né? As possibilidades aumentam, a criatividade aflora. Eu tô falando de você, mas olhando para mim, quando o espaço está organizado, tudo passa a funcionar. Dentro de casa, seja no seu escritório, ou consultório médico, tudo passa a funcionar. A prosperidade vem, a abundância chega, as ideias saem do papel, porque você está num ambiente que funciona para você. As brigas em casa desaparecem por causa de besteira. Então, É, assim, tem gente aí boa para te ajudar, sem dúvida. e recentemente Carol me ajudou aqui a organizar os sapatos, né, Carol? Toda Verdade. vez que ia Foi sair, online, né, era, Ana? foi ainda, hein? Toda vez que a gente ia sair, aquela confusão, porque tem que achar o sapato e não achar o sapato. E, gente, com uma coisa simples, né? Igual a Carol falou, a gente pode melhorar, mas para ser mais rápido e prático, ela já me orientou e a gente já implementou. E realmente, assim, aquela confusão de jogar tudo para poder achar não está acontecendo mais, viu, Que Carol? bom, Ana, que bom. Fico É, feliz, porque você também me ajudou demais. Né? Eu na oh, constelação eu pensava assim, por que que eu não escutei essa frase há 9 meses atrás, né? é, foi, É muito é mágico lindo mesmo. quando. É. Pra gente, às Ela vezes, é óbvio que a gente realmente precisa falar, as pessoas precisam conhecer como que a organização mental e física nos ajuda a superar, nos ajuda a progredir, a crescer, a viver bem, a educar melhor nossos filhos. É um, é um misto de coisas boas, assim, que só trazem qualidade de vida. Aqui, Carol, já tem alguém te contratando lá no Paraná. Ah, eu vou, eu vou. A Carmen já Que está te obrigada, cara. querendo. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter participado com a gente. O Carmen e a Carol é essa delicadeza mesmo em pessoa, tá? O que vocês estão vendo aqui, Igual ela é na realidade, eu né? sei É que uma é, Ana. energia leve, Obrigada. gostosa da gente estar perto, assim, sabe? É muito bom. E Obrigada. foi um encontro mesmo maravilhoso, né? Eu amei. Eu já queria falar sobre luto há mais tempo, sabe, Carol? Mas assim, eu não queria falar de luto, do luto em si. Eu queria trazer coisas práticas assim para as pessoas e para falar disso com leveza, né? Porque só pode falar de luto e de morte quem está vivo, quem quer viver, quem quer viver melhor, com mais qualidade, né? Verdade. Então, e foi a pessoa certa. E Carol traz essa Obrigada. leveza e esse carinho e trazendo principalmente a oportunidade de vocês pensarem, né? Se vocês conhecerem alguém que está por esse momento, né? Já tem 4 meses, 5 meses, ainda É, está, não conseguiu ainda vencer. Carol está aqui e pode orientar, mesmo que seja online, né? De a alguma gente maneira, dá um para ir dando jeito. esses primeiros passos aí. É verdade, é verdade. Eu prometo também, eu vou assumir um compromisso aqui, que vou divulgar mais sobre esse assunto, soltar mais informações, me dedicar a falar mesmo mais sobre esse tema tão importante. Você resgatou um ponto, né, uma qualificação minha que eu, embora eu fizesse, trabalhasse, eu não estava divulgando, não estava mostrando, né? Até pela delicadeza do tema, a gente Sim, acaba deixando para lá. sim. Então eu vou divulgar mais também. Pode contar comigo sempre. Eu amei. Amei. Minha primeira live. Ai, que lindo! Eu que Amei. Que agradeço o carinho, a delícia. Com confiança. você eu faço É, mais 500. Só me chamar. alguém já falou aqui que tem que ter a parte 2. No dia 3 de outubro é o dia da Organize. De repente, a gente faz mais uma live, né, Podemos. Carol? Vamos ver. Vamos falar. A gente pode pegar
mais organização física com mental, aí não É, fala de luto, a gente fala é. de outra coisa, A gente, acumuladores, por exemplo. a gente amplia, né, É, esse olhar. Então amei. tá, um beijo grande para todo Obrigada. mundo. Nós somos várias pessoas aqui agora, muita gente da escola, a Kelly, a Natália. Muito obrigada pelo carinho de vocês, né? Obrigada, E gente. até a Obrigada. Minhas vizinhas estão próxima. aqui também, o pessoal da Rede Mulheres de Negócio. Um Ai, que beijo, boa legal! noite. Fiquem com Deus. Obrigada, Ana. Um beijo grande para você. Obrigada, Tchau, beijão. tchau.